Olá, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de quarta-feira, hoje 29 de novembro. Parece que o ano mal começou, já estamos terminando os últimos dias do penúltimo mês do ano. É que o tempo está passando rapidamente. A palavra de Deus nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria e também os dias seriam abreviados. E nós estamos convivendo com essas palavras hoje que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás. Por isso que Jesus diz: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Logo mais estaremos ouvindo outra vez o reverendo Nicásio Correia de Moura Filho. Ele foi o orador oficial do encerramento das comemorações do Jubileu de Ouro. Congregacionais oriundos de várias partes do Brasil, do Sul, de todo o Nordeste. Estivemos ali celebrando uma festa belíssima. E você que não pôde estar conosco, agora está vendo em casa, assistindo aí, muito confortavelmente, a palavra de Deus que foi ministrada no encerramento. Para quem não sabe, nós fomos pioneiros, através do Dr. Roberto Rey de Calley e Sara Poult Rey de Calley, sua esposa. Este casal de missionários pisaram nesse solo pátrio como pioneiros missionários. Eles eram congregacionais. E nós temos a alegria, a honra, o privilégio de sermos continuadores, de darmos continuidade à história do congregacionalismo no Brasil. Eu tenho dito, ao escrever uma lição de escola dominical, que antes de nós sermos congregacionais, devemos ser cristãos. Congregacionais por abraçarmos as doutrinas do congregacionalismo, os 28 breves artigos da breve exposição congregacional. E também por termos nos afiliados a uma denominação que tem como nome congregacionais. Mas antes de tudo isso, é importante sermos cristãos, pessoas nascidas de novo. Porque não adianta o indivíduo se tornar congregacional sem ter nunca nascido de novo. Quando morrer, vai para o inferno. Nada mudou na sua vida. Antes de você ser congregacional, se tornar congregacional, ser uma nova criatura, nascido de novo. Eu pergunto a você nesta noite: será que Satanás ainda não continua sendo o mesmo? Será que as ações dos demônios na terra ainda não são, na verdade, reais? Meus queridos, como se não bastasse esse homem perder todos esses referenciais, a Bíblia diz que ele também perdeu a sua paz. O versículo 5 deixa claro que esse demoniado não tinha sossego nem de dia nem de noite. Ele andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Sua mente era perturbada pelos muitos demônios que habitavam nele. Observe que ele vivia de dia e de noite, gritando, sem parar um só instante. E o que é isso? É o resultado de uma mente totalmente perturbada. Nós não sabemos como esses problemas começaram, mas sabemos que esse homem chegou ao extremo da perturbação mental. Ele perdeu a paz consigo mesmo. O texto diz que ele não conhecia a si mesmo e não tinha mais domínio sobre os seus atos. Ele perdeu a paz com a sua comunidade, pois ele era visto como inimigo da ordem e sempre lhe tratavam como um animal selvagem. E acima de tudo, ele não tinha paz com Deus e por isso vivia em conflitos intensos. Esse homem é um retrato de muitas pessoas que vivem neste mundo. Pessoas que, por não terem paz com Deus, vivem constantes e intensas crises espirituais. Pessoas amargas e que amargam os lugares por onde passam. São pessoas que transformam ambientes alegres em lugares de angústia e de tristeza, porque não têm a alegria de Deus em seus corações. Este homem era assim, era uma tristeza ambulante, uma morte que gritava e fazia ouvir as prisões presentes em sua alma. Mas o texto diz também que ele não só perdeu a sua paz, mas ele também perdeu a sua própria identidade. Os versículos 6 e 7 dizem que quando de longe viu Jesus, correu e o adorou,
exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Embora essas ações, estas falas tenham sido executadas pelo corpo daquele homem, o texto deixa claro que ele era simplesmente uma marionete. Ele era exatamente apenas o canal por onde os demônios então ditavam as suas ordens. Ele era uma marionete nas mãos do demônio. Sua boca era instrumento de morte e as suas mãos ferramentas de destruição. Ele não tinha mais autonomia para ir e vir. Sua vida era completamente dominada pelo diabo, que ditava o que ele deveria fazer e o que ele deveria falar. Além disso, sua perda de identidade também é vista quando Jesus lhe pergunta o seu nome, conforme o versículo 9. Jesus se aproxima dele e pergunta: qual é o teu nome? E a resposta imediata é: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aquele homem tinha chegado ao fundo do poço. Seu corpo estava ali, mas sua mente tinha sido completamente tomada pelos demônios. Veja que vida desgraçada, veja que vida miserável. E por fim o texto diz que ele estava sendo alvo de grande destruição. Como dissemos no versículo 9, Jesus pergunta o nome daquele homem. E Jesus pergunta o nome daquele homem não para entrevistá-lo. Oh, de onde tu vens, Satanás? Porque estás nesta matéria? Quem te colocou aqui? Não, absolutamente. Ao perguntar o nome daquela entidade que estava naquele homem, Jesus pelo menos está revelando três coisas. A primeira delas era para demonstrar que a sua soberania, de fato, infunde o temor e o terror aos demônios. Quando Jesus pergunta o nome daquela entidade, ele está exercendo ali a sua soberania sobre o reino das trevas. Jesus está ali se apresentando como quem tem autoridade. Jesus está ali como Senhor e Satanás como servo. Jesus está ali como grande e os demônios como nada. A segunda razão dessa pergunta é que Jesus estava exatamente demonstrando para os seus discípulos que as ações dos demônios na vida das pessoas é uma realidade. As ações de Satanás, dos demônios, na vida de uma pessoa é realidade. E a terceira razão da pergunta foi exatamente para mostrar aos discípulos o poder destrutivo que estes seres infernais exercem na mente das pessoas. Veja a resposta dos demônios: meu nome é Legião, porque somos muitos. Meu prezado visitante, meu amigo, você sabe o que é uma legião? Uma legião era uma corporação romana que tinha cerca de 6.000 soldados. E segundo Duimo Rolandi, ele diz que era a mais poderosa arma de guerra conhecida nos tempos antigos. Era um exército de evasão e de crueldade, e por onde passava deixava um rastro de destruição e de morte. E esse termo, portanto, resume as propriedades daqueles demônios. Era uma grande quantidade e tinha um alto poder de destruição. E é interessante que seu poder destrutivo é visto claramente quando eles entram nos porcos. O versículo 13 diz que a manada se precipitou imediatamente pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram, segundo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Agora, meus amados irmãos e amigos,
Imagina todo esse poder concentrado na vida de uma única pessoa. Aquele homem estava debaixo da ira dos demônios. E que se Jesus não tivesse um plano em sua vida, certamente os demônios o teriam matado, assim como fizeram com os porcos. Mas agora que vimos a situação caótica a qual o endemoniado Gerazeno chegou, eu pergunto, se a história dele terminasse assim, que tipo de relato nós estaríamos fazendo hoje? Que tipo de comentário as pessoas fariam ao escrever acerca dessa história? E o mais importante, o que Deus diria sobre a história que aquele homem escreveu com a vida que Deus lhe deu? Seria uma tragédia, uma desgraça. Mas, meus amados, depois de tantas informações negativas, aqui está uma ótima notícia. Jesus virou a página da desgraça e reescreveu a história daquele homem. Diga aleluia. Inicia-se agora o capítulo da vida, da libertação e da restauração. A história que caminhava para uma tragédia mudou radicalmente o seu percurso, e confundindo todos os prognósticos, o soberano roteirista deu a ela um final feliz. Veja aqui, a restauração do endemoniado Gerazeno apresenta 3 aspectos. Primeiro, Jesus foi ao seu encontro. É sempre assim na história da salvação. O homem só vai ao encontro de Deus porque primeiro Deus vem ao seu encontro. Em 1 João, no capítulo 4, verso 19, diz que nós só o amamos porque Ele, Deus, nos amou primeiro. Em João 15,16, Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi. Em João 6,44, Jesus também disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Em outras palavras, sem Cristo o homem está morto, e se Deus não lhe der vida, ele morrerá eternamente. O Gerazeno não é uma exceção. O versículo 2 diz que ao desembarcar, Jesus logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Embora esse versículo diga que o endemoniado foi ao encontro de Jesus, devemos lembrar que ele só foi ao seu encontro porque primeiro Jesus foi ao encontro dele. Isso é interessante, porque Mateus 8,28 diz que ninguém ousava passar pelos sepulcros por temer aquele homem. A sociedade temia e o rejeitava, mas Jesus o amava e foi ao seu encontro. Não apenas isso, Jesus fez um grande esforço para encontrar-se com aquele endemoniado. O contexto de Marcos 4,35 indica que ele foi ao seu encontro no final de um dia de trabalho. Jesus poderia ter descansado depois daquela tarefa exaustiva de ensinar, de ministrar cura, de esclarecer as pessoas acerca do reino de Deus. Mas a Bíblia diz que ele foi ao encontro deste homem certamente no final da tarde, e além disso ele teve que fazer um percurso de cerca de 10 quilômetros no lago de Genezaré. E nesse percurso ele enfrentou uma grande tempestade, e alguns comentaristas entendem como uma tentativa dos demônios de impedir a chegada de Jesus a Gerasa. E por fim, devemos lembrar também que aquela terra era gentílica e não judaica. Portanto, concluímos que foi um grande esforço de Jesus ir ao encontro do Gerazeno. Agora, a pergunta que faço nesta noite é: por que Jesus faz todo esse esforço? 2 razões pelo menos. Primeiro, para libertar um homem que estava agrilhoado por demônios. E a segunda razão
é porque só Ele tem o poder de efetuar aquela libertação. Você pode dizer glória a Deus? O que eu acho interessante é que reiteradas vezes nós encontramos Jesus indo ao encontro das multidões, mas nos esquecemos que o Jesus que vê as multidões também vê as pessoas em particular. O Jesus que vê as multidões, Ele conhece particularmente a vida de cada pessoa. Ele conhece a vida e a história de cada pessoa que adentrou nesse ginásio. Neste momento Ele está olhando para o coração de cada pessoa que está aqui presente. Louvado para sempre seja o seu maravilhoso nome. E é interessante que com Jesus não tem status, com Jesus não tem diploma, com Jesus não tem grandeza. Da mesma maneira como Ele encontrou Saulo de Tarso, um cidadão romano, que hoje seria um senador da república, da mesma forma como Ele encontrou na individualidade Zaqueu, que estava em uma árvore, da mesma forma que Saulo, que era um homem proeminente, de Zaqueu, que era um homem rico, também Jesus encontrou e descobriu um homem por quem ninguém se interessava, um homem que ninguém mais perguntava por ele. E o que eu acho lindo em Jesus é que Ele se aproxima de pessoas que ninguém quer se aproximar. Ele quer estar perto de pessoas que ninguém gostaria de estar. Ele abraça pessoas que ninguém abraçaria. E é por isso que cada dia eu me apaixono por Jesus. Oh, bendito para sempre seja o seu maravilhoso nome. Não era o objetivo de Jesus pregar em Gerasa. O tempo dos gentios, conforme Mateus 8 e 18, ainda não tinha chegado. Mas a Bíblia diz que Ele cruzou o lago de Genezaré, exatamente para evitar as multidões. Por isso assim que Ele liberta este homem. E logo que Ele liberta, Ele volta, porque Ele sabia que seria convidado a sair de Gerasa. Mas mesmo assim Ele foi para lá. Sabe por que Ele foi? Porque a sua missão é essa: libertar pessoas. E ali estava um homem preso nas mãos do demônio e que precisava de libertação. Com isso eu posso dizer a vocês que existe uma pessoa, se existe uma pessoa que se interessa por reescrever a história de todo homem e de toda mulher, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Segundo lugar, Jesus restaurou a identidade e a dignidade daquele homem. Versículo 15 diz: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Esse versículo descreve três características do endemoniado. Primeiro, ele estava assentado. Veja aqui os contrastes. Um homem que antes estava perturbado, que não parava, que andava de dia e de noite, que vivia se machucando, gritando, agora está parado, calmo e tranquilo, porque agora tem paz, porque o príncipe da paz transformou a sua vida. Lucas 8,35 diz que ele estava sentado aos pés de Jesus, ou seja, aquele que vivia na companhia dos demônios, agora estava na santa companhia de Jesus. A voz que ele ouvia agora não era a voz dos demônios, mas a doce voz do Filho de Deus. Suas mãos podiam tocar Jesus, seus olhos podiam ver a sua face, e os seus ouvidos podiam ouvir os seus ensinamentos. Aquele homem agora estava quedado aos pés de Jesus. Que mudança maravilhosa, que mudança extraordinária, que mudança fantástica. Aquele momento com Jesus foi tão gostoso que no versículo 18 ele suplicou a Jesus que ele deixasse estar com ele. Mas o texto de Lucas 8:27 diz que ele estava vestido. Há muito tempo aquele homem não se vestia, ou seja,
o diabo tinha envergonhado de tal forma que nem as normas sociais mais básicas ele cumpria. Por isso ele era tratado como um caso perdido, um ser completamente desviante. Mas após o encontro com Jesus, esse homem se envergonha da sua nudez e se veste. Ele recuperou a sua dignidade, ele recuperou o respeito das pessoas. Agora não era mais um louco nu, ele agora era um homem honrado. Nenhuma família se envergonharia mais de passar por ele, pois Jesus transformou a vergonha em honra, a desonra em glória e a maldição em bênção. Aleluia. Mas o texto diz que ele estava em perfeito juízo. Esse homem que vivia gritando, sem falar coisa com coisa, agora ele está completamente lúcido. Certamente algumas pessoas ao vê-lo tranquilo, assentado, vestido, mas será que é esse homem mesmo? E ele podia dizer: realmente, sou eu mesmo, porque Jesus operou maravilhosamente na minha vida a sua libertação. Louvado seja Deus. Seus pensamentos não eram mais perturbados, sua mente não era mais tomada pelo maligno, e havia agora uma conexão perfeita entre a sua fala e a sua mente pura. O diabo tinha desumanizado aquele homem, transformando em um animal selvagem, mas Jesus restaura completamente sua humanidade, renova sua mente e reescreve a sua história. Meus amados irmãos e irmãs, só Jesus poderia mudar esse quadro. Observe que outras pessoas tentaram, mas não conseguiram. O versículo 4 diz que muitas vezes as pessoas tentaram prendê-lo para amenizar o problema, mas sem êxito. Diz que a força desse demoniado era tão grande que, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços e os grilhões em migalhas. Isso quer dizer que problemas espirituais não se resolvem na força do braço, somente pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. A educação e a conscientização podem até melhorar o ser humano, mas não podem transformá-lo. Elas podem até tirar o homem de dentro da miséria, mas não podem jamais tirar a miséria de dentro do homem. Isso só Jesus Cristo pode fazer. E foi exatamente isso que ele fez. A Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia. Terceiro aspecto da restauração é que Jesus deu àquele homem uma missão gloriosa. Há muito tempo aquele homem não gozava de comunhão com a sua casa, com a sua família, mas o versículo 19 diz que Jesus falou assim para ele: vai para a tua casa, vai para os teus. E aqui eu vejo a discrepância entre a metodologia de Jesus e a dos demônios. Os demônios agem oprimindo, os demônios agem agrilhoando, os demônios agem exatamente aprisionando. Jesus faz exatamente o contrário. Jesus age libertando. Aleluia. Se o Filho do Homem vos libertar, se o Filho do Homem vos libertar, quero ouvir a congregação: se o Filho do Homem vos libertar. Será que a gente pode dizer isso mais forte? Se o Filho do Homem vos libertar. Melhorou: se o Filho do Homem vos libertar. Aleluia! Verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Volta para a tua casa, volta para a tua família, recupera o tempo perdido, mata a saudade, aproveita a vida com aqueles que te amam. Mas não apenas isso, Jesus lhe deu uma missão gloriosa: anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Aquele homem se tornou um dos primeiros missionários entre os gentios. Como Deus honrou aquele homem. Um homem que era um problema para a família, agora tornou-se uma bênção em seu lar. Um homem que era porta-voz de demônios, agora passou a ser um alto-falante de Deus. Um homem que espalhava medo e pavor, agora passou a anunciar as boas novas de salvação. Enfim, aquele que vivia à beira da morte, agora anunciava a esperança e a vida. De louco a pregador, de homem perigoso a missionário. Louvado para sempre seja o maravilhoso nome do Senhor. É assim que Jesus reescreve a história daquele homem. É um capítulo completamente diferente, que traz vida
e aponta para a glória de Deus. Concluindo, meus amados irmãos, de tudo que nós ouvimos, eu pergunto nesta noite, se você estivesse naquele contexto e tivesse visto o Senhor Jesus operar aquela transformação, aquela libertação na vida daquele homem, o que você faria? Você se renderia a Ele? Você o adoraria? Você o glorificaria? Você também traria os enfermos da sua casa e as pessoas doentes e atribuladas para que Jesus pudesse libertá-las, transformá-las e salvá-las? Ou você simplesmente ignoraria? E qual é a razão e o porquê dessa pergunta? É porque os moradores de Gerasa não aceitaram Jesus. Eles, na verdade, não reconheceram em Jesus. Eles não viram em Jesus a oportunidade de não somente aquele homem endemoniado, mas toda aquela vila ou cidade poderia ser transformada naquela tarde e noite pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré. Versículo 15 diz que eles viram o endemoniado liberto e temeram. O versículo 14 nos diz que eles fugiram e anunciaram para todas as pessoas o que Jesus havia feito. E é interessante que a razão maior do anúncio dessas pessoas não era para dizer que aquele que não tinha mais jeito agora estava liberto. Não, era para dizer que houve um prejuízo e que cerca de 2.000 porcos que ficaram endemoniados lançaram-se no mar da Galileia e morreram. Eles estavam mais preocupados com a vida financeira, eles estavam mais preocupados com o lucro, eles estavam mais preocupados com a vida material, eles estavam mais preocupados com o aqui e com o agora, esquecendo-se do ainda não, daquele que está para voltar em breve. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eles rejeitaram Jesus, eles expulsaram Jesus do seu território, não se alegraram com os feitos de Deus. Em outras palavras, eles amaram mais os porcos do que a Jesus. Para eles, 2.000 porcos eram mais importantes do que a vida daquele homem restaurado. E por isso eles expulsaram Jesus do seu território. Felizmente, há muitas pessoas nos dias de hoje que também têm rejeitado a presença de Jesus. Como disse Oliver Toff, em todos os séculos subsequentes, o mundo tem recusado Jesus porque tem preferido os porcos. Muitas pessoas rejeitam Jesus porque preferem os seus pecados. Muitas pessoas rejeitam Jesus porque querem viver a sua vida de liberdade no mundo. Mas essa liberdade é uma liberdade escravizada. Essa liberdade é uma liberdade que dura pouco, que tem o seu prazo, então, de vida limitado, um tempo de vida limitado, porque logo a morte vai chegar. E aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, aqueles que não se entregarem ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que não reconhecerem que Jesus é o único Senhor, o único Deus, o único Salvador, haverão mais tarde de ouvir da boca do Senhor Jesus: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. E amanhã outra vez estejamos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar